Meus amados irmãos, eu queria... Deixa eu só me achar aqui com o meu arquivo, que para a gente começar, tivemos que mudar aí de última hora de nosso device. Estava dando problemas. Pronto, cheguei. Estamos juntos aqui de novo. Vamos lá. Meus amados irmãos, nós hoje vamos trabalhar um tema sobre uma perspectiva bíblica. É isso que a gente quer fazer nessa manhã. Nossa geração é uma geração profundamente ansiosa. E não sou eu que estou dizendo isso. Você pode sentir isso. Você sente isso. Vivemos uma geração profundamente ansiosa e alguns números nos mostram isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pesquisa feita essa semana no site dela, 359 milhões de pessoas vivem algum transtorno de ansiedade. 359 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população da América inteira. Transtorno de ansiedade. Veja, a ansiedade natural por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente espera para hoje ou amanhã, em certo sentido, ela é boa, ela faz parte da nossa natureza. Agora, quando passa a ser um transtorno, alguma coisa que lhe impede de agir, lhe impede de mover, isso passa a ser um grande problema. Inclusive, 72 milhões de crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno de ansiedade. Você sabia disso? O que quer dizer isso, pastor? É quando há um bloqueio. Quando a ansiedade é normal, ela faz parte da nossa vida. Todos nós nos preocupamos com questões sobre saúde, dinheiro, estudo, trabalho, família e outras coisas. Isso faz parte. É natural essa preocupação. É da nossa existência. Não tem problema com isso. Agora, nós estamos falando de um aspecto que os transtornos de ansiedade envolvem mais do que a preocupação ou o medo ocasional por alguma coisa. Nós estamos falando de pessoas que sofrem transtornos ao ponto de ficarem paradas. Elas têm síndromes, elas desenvolvem pânico, medo excessivo, trava, não funciona, não anda. A gente está falando desse tipo de aspecto, desse aspecto negativo da ansiedade que causa transtorno. Ela manifesta-se de várias maneiras, em diversas situações. E ela vai se agravando com o tempo, diz os especialistas, que quando você não trata, a coisa só tende a piorar, a aumentar. Esses números revelam algo que percebemos diariamente. Nossa sociedade é sempre ansiosa pelo futuro, demonstra falta de entendimento de algumas coisas básicas da nossa vida, da vida cristã. Por exemplo, muitos conseguem dormir fisicamente. Muitos conseguem dormir fisicamente, mas a mente está acordada. Já teve aquela sensação que você está cochilando, mas a sua mente não para? Já viveu isso? Já viveu esse tipo de coisa? Ou sou eu que vivo? O corpo está em casa, mas o pensamento está lá longe, distante. Vivemos os problemas de quê? Do outro dia, da outra semana, do outro mês, do outro ano. Então é esse tipo de transtorno que a gente precisa lutar contra. É importante começar logo dizendo e deixando muito claro que nem Jesus e nem é a nossa intenção ridicularizar quem tem problemas de sofrimento emocional. Jesus não está ridicularizando. Jesus não está brincando com sentimento alheio. E a gente não quer isso. A gente quer deixar claro que o que Jesus está dizendo aqui é que se ele está tratando de um assunto, é porque esse assunto é importante. Jesus não tratou nada que não seja importante. E observe, esse pedaço de texto está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão principal de Jesus das Escrituras. Registrado em Mateus capítulo 5 até capítulo 7, reproduzido parte deles por Marcos e por Lucas. João menciona alguns assuntos en passant. Então, nós podemos considerar que os 4 evangelhos também trabalharam em cima do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, o sermão principal de Jesus.
E veja, Jesus não está ridicularizando o sofrimento alheio e nem muito menos afirmando que toda manifestação de ansiedade é uma ansiedade de manifestação clínica, é um transtorno. Não. Jesus sabe que naturalmente a gente se preocupa com família, com o que a gente vai comer, beber e vestir. Isso é coisa natural. O que ele está dizendo é que não pode essas coisas fazer com que a gente perca de vista quem é o nosso Pai Celeste, quem somos nós e como a gente age no mundo que está em queda. É isso que Jesus está preocupado. Existem pessoas que precisam de acompanhamento médico, pastoral, psicológico, familiar. Amém? Vamos fazê-lo. Não tem problema. Não é isso que o texto está dizendo, que é por isso apenas uma ausência de fé. Procurar ajuda não representa necessariamente a ausência de fé. Nesses casos de transtorno, onde a parte física já foi tão afetada que a gente precisa repor com algum tipo de medicação. Esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é que a gente não precisa deixar escalonar para esse ponto. O ponto aqui é que a ansiedade ela não pode sair de uma coisa natural e transformar-se num obstáculo terrível que impede a gente viver. Esse é o ponto da mensagem de hoje. Nós não estamos dizendo, meus irmãos, que os nossos pecados não nos atingiram. Atingiram. Mexeu com a nossa natureza. Mexeu com a nossa mente. Mexeu com o nosso corpo. Mexeu com a nossa estrutura física. E a gente não quer negar isso. Mas o que a gente quer dizer é que Jesus tem um remédio e vai nos apresentar um remédio para a gente não deixar escalonar da coisa natural para a coisa clínica. E por isso que a verdade central de hoje é que, porque o nosso Pai conhece e cuida das necessidades dos seus filhos, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e entregar nosso futuro a Ele. É assim que nós devemos nos comportar. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Vejam só, Jesus parece que conecta essa passagem com aquilo que vem antes. Dê uma observada no texto. Por isso o quê? Você tem que perguntar o verso 25. Por isso o quê? Se você for um pouquinho atrás e ver a partir do verso 19, vejam só. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, entende? Que Jesus está fazendo uma conexão com o que vem anteriormente, mas o que tem a ver ansiedade, pastor, com acúmulo de riqueza? Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Paulo não tirou isso de algum lugar. Paulo não tirou isso da mente dele. O apóstolo Paulo está lendo tudo aquilo que Jesus falou, como um bom apóstolo que era, e parece que é daqui a ideia. Aonde a ansiedade começa? Aonde nossa ansiedade clínica, transtorno, começa a acontecer? Porque nossos olhos, que é a lâmpada da alma, está sendo dito aonde? No verso 20 e 22. Nossos olhos, que é a lâmpada da alma, começa a cobiçar os tesouros deste mundo. E ao cobiçar os tesouros deste mundo, passa agora a ter como o senhor da sua vida, não tenha dois senhores, passa agora a ter como senhor da sua vida Mamon. Riquezas, bens, acúmulos, consumo. Então é por isso que Jesus está dizendo assim, por isso não andeis ansiosos. Vocês têm que entender que essa cláusula junta duas coisas. A que vem antes e a que vem depois.
E o que é que vem antes? O que vem antes é que não devemos acumular tesouro nessa terra e controle os seus olhos para que não mirem só nesses tesouros, para que vocês agora não tenham outro Senhor a não ser Deus. Entendeu a construção argumentativa de Jesus aqui? Jesus está dizendo o seguinte: cuidado onde você está pondo seu coração. Seu coração está posto porque os seus olhos, como lâmpada da alma, estão olhando para isso. E sabe o que é que isso vai se tornar? Um Deus na sua vida. Não terás dois senhores. E aí começa a ansiedade. A ansiedade, tecnicamente, biblicamente, é o desvio do nosso olhar para as coisas que a gente tem que estar posto nos nossos olhos, é desviar-se de lá e começar a dar muito valor e a olhar para muitas outras coisas. Aí começa um processo de ansiedade. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui, ensinando que, antes mesmo de tratar sobre a ansiedade, ele está mostrando onde ela pode começar. Pode começar na nossa contemplação dos tesouros e a riqueza dessa terra. Isso dito, vamos ao texto. Jesus vai colocar uma estrutura bem simples aqui para nós. Ele vai colocar 3 verdades sobre a ansiedade e depois 2 remédios para a ansiedade. Jesus vai colocar 3 verdades sobre a ansiedade, depois ele vai finalizar com 2 remédios, 2 curas para a ansiedade. Então vamos para a primeira delas. Primeiro, que a ansiedade distorce nossa percepção sobre a vida. Veja o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos de novo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? O que Jesus está fazendo aqui inicialmente? Jesus não está proibindo o cuidado responsável. A Bíblia recomenda o trabalho, o planejamento, a prudência, a responsabilidade. Jesus está proibindo o andar ansioso. Veja que Jesus está dizendo assim, não tem ansiedade. Ele disse isso? Em nenhum lugar. Porque ele sabe que isso é da nossa natureza. Agora ele diz assim, não ande, não viva, não esteja o tempo todo debaixo de uma pressão, de uma ansiedade. Você não deve andar. Você não deve se comportar o tempo todo, todas as ações da sua vida, ser em torno de um processo que te trava, que te limita, que te congela, que te amedronta, que te apreende. Não. Jesus está nos chamando à liberdade. Por quê? Porque a gente está olhando para a coisa errada. O problema não é planejar. Jesus planejou durante anos de abundância. José. Se lembra de José? Planejou durante anos de abundância para enfrentar os anos da fome. Lembra-se de José? José era governador do Egito. Ele planejou. E atravessou os 7 anos de fome. Por quê? Porque se planejou. Não é problema o planejamento. De jeito nenhum. As Escrituras mostram que Neemias organizou cuidadosamente a reconstrução dos muros. Foi cuidadoso, meticuloso. Vocês vão para cá, a gente pega essa parte do muro, todo mundo com a colher de pedreiro e uma espada na mão, porque Sanballat está por aí. Ele quer destruir os muros. Então vamos lá, a colher de pedreiro em uma mão e a espada na outra. Então ele organizou, ele foi prudente, ele planejou. No problema das Escrituras não é isso. Apóstolo Paulo fazia vários planejamentos para suas viagens missionárias. Paulo fez quantas viagens missionárias registradas em Atos? 4 viagens missionárias. Você acha que o apóstolo Paulo só dizia assim, estou com vontade agora de dar uma volta na Ásia Menor. Eu vou entrar num barco aqui, de qualquer jeito, vou para a Ásia Menor. Você acha que o apóstolo Paulo fazia isso? Qual é a provisão? Qual vai ser o alimento? Qual rota que a gente vai? Como é que a gente chega? O que a gente vai enfrentar no caminho? Quais são os perigos? Quais são as vantagens?
Claro, tem que planejar. Esse não é o problema. Esse não é a situação aqui que Jesus está combatendo. Mas existe uma grande diferença entre planejamento e andar ansioso. Existe uma profunda diferença entre planejar e andar ansioso. Planejar diz: farei o que devo fazer e confiarei os resultados ao Senhor. Esse é o que planeja. O que planeja diz assim: olha, vou fazer minha parte. Se vai dar certo ou não, com o Senhor. Mas a ansiedade, aquele que anda ansioso, ele precisa garantir pessoalmente que nada dê errado. O que anda ansioso, ele quer controlar o resultado. Ele não admite outro resultado. Ele não admite outra possibilidade. Isso é inconsciente, está lá na nossa mente. Ele quer simplesmente fazer com que ele controle até o que vai dar certo e o que vai dar errado. Esse é um andar ansioso. No fundo é isso. A gente não admite, mas a gente quer controlar tudo. Tudo. A gente não tem coragem de admitir, mas a gente quer controlar todos os resultados. A gente quer. A gente quer ter domínio sobre isso. Mas só, meu irmão e minha irmã, que eu e você não temos. Nós não temos como garantir absolutamente nada de todos os projetos que a gente começa nessa vida. Quem é que pode garantir qualquer projeto que você inicie que vai dar certo? Quem? Então esse é o problema. Mas onde é que está a raiz de tudo isso? É porque, então, Jesus apresenta o argumento do menor para o maior. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Esse argumento de Jesus é extraordinário. Veja, a ansiedade frequentemente olha para aquilo que está faltando e se esquece de tudo que Deus já concedeu. A existência da vida é uma evidência de que as demais coisas são pequenas e muito fáceis de alcançar. Olha, qual é mais difícil, alimentar um corpo ou ele está vivo? Como é que você alimenta alguma coisa que está morta? Não. E quem é que deu a vida? Deus. Então você já tem a vida. Então, comer é menor do que viver. A gente está preocupado com o vestuário. O que a gente vai vestir? Qual é o grau maior? Ter um corpo para se cobrir ou uma peça de roupa? É claro que se não tiver um corpo, não precisa da peça de roupa. Se eu já tenho um corpo, se eu já tenho uma vida, por que essa ansiedade toda para conseguir o alimento e o vestimento? Deus já te deu o maior. O maior é a vida. Será que Ele não pode dar outras coisas menores? Eu me lembro de Jesus, do apóstolo Paulo, dizendo, em Romanos capítulo 8, verso 32, o verso da minha vida, um dos versos da minha vida. Se Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já me deu a vida, o que é um pedaço de pano para me cobrir? Se Ele já me deu a vida, o que é um prato de comida para eu ter? Se Ele já me deu a vida, o que é alguma bebida para eu beber? Meus irmãos, nós estamos nos preocupando com o que é mínimo, quando Ele já nos deu o maior. Então, a aplicação para nós desse ponto. Talvez você esteja olhando para uma necessidade real. A conta que precisa ser paga, o aluguel que precisa ser pago, o emprego que ainda não apareceu, o resultado do exame que ainda não chegou, o processo de imigração que ainda não foi resolvido, o futuro dos filhos parece incerto. Você não sabe como estará a sua família nos próximos meses. Então você está olhando para problemas reais. Ok. Mas Jesus não diz que essas coisas são imaginárias. Ele não nega a realidade dessas necessidades. Não é isso que Jesus está fazendo. Mas nós devemos ficar em tudo com o que Deus já fez. O Deus que lhe deu a vida continua sendo o Senhor da sua vida. A vida não pode ser desperdiçada por causa do medo de viver. Você não deve perder a sua vida porque você tem medo de vivê-la. A vida não pode ser desperdiçada por causa de medo, de ansiedade, de andar totalmente ansioso.
Então, o que eu devo fazer, pastor? Comece o dia buscando forças em Deus para acabá-lo da maneira correta. Comece dizendo assim, eu preciso viver hoje. Ok. Mas onde é que está a fonte da minha vida? Aquele que me deu. Então eu vou aos pés do Senhor e peço para que eu viva de maneira correta. Eu começo o dia valorizando a vida que eu tenho, não os problemas. Tem gente que não consegue nem descansar e já acorda aceleradíssimo, porque ele acha que tem que resolver tudo hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que você está desperdiçando vida. Quando a gente vive assim, a gente está desperdiçando vida. Essa máquina moendo a gente, a máquina do tempo, a máquina dos problemas, a máquina de tudo que a gente tem que fazer, a máquina do que a gente tem que resolver, das nossas necessidades, vai nos moendo e nos consumindo. Então, primeira coisa que Jesus ensina é que a ansiedade faz a gente distorcer a percepção correta da vida. Primeiro vida, depois as outras coisas. Segunda coisa que a ansiedade faz, que está no verso 26 ao 30, é que a ansiedade faz com que a gente esqueça de quem sustenta a nossa vida. Primeiro a gente distorce a percepção que a vida é mais importante do que tudo. Depois a gente perde a percepção de quem sustenta de verdade. Veja se não é isso que está sendo dito no verso 26 ao verso 30 da sua Bíblia. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Ou qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus, veja, é Deus que faz, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Jesus não mandou olhar para outra coisa a não ser para a criação. Ave do céu, lírio do campo. E ele mandou que a gente observasse essas coisas. Porque se toda a criação depende do Criador, por que você é diferente? Veja, a ansiedade olha continuamente para dentro, para os seus sofrimentos, os seus sentimentos, as possibilidades dos cenários negativos. Veja, a ansiedade olha para tudo isso e faz com que a gente ande ansioso por causa dessas coisas. Mas Jesus mandou levantar os olhos e observar a criação e quem as sustenta. As aves não semeiam. Onde é que elas plantam? Onde? Qual o celeiro que elas guardam? Qual é a pantry das aves? Aonde elas têm? Certamente sua pantry está cheia hoje. E as aves não têm onde colocar alimento. Então entenda. Isso não significa que elas são passivas. As aves constroem ninho, procuram alimento, cuidam de seus filhotes. Jesus não está ensinando preguiça e nem muito menos confiar apenas em si mesmo. Vosso Pai Celestial as sustenta. Essa é a principal afirmação desse pedaço de texto. Deus alimenta as aves, mas não é chamado de Pai das aves. Ele é chamado de Pai das aves? Ele alimenta as aves, ele veste o lírio do campo, mas ele é chamado Pai quem? Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Se Deus não é Pai, necessariamente, não foi dito esse título a ele, Pai das aves, nem dos lírios, e ele sustenta as aves e veste os lírios do campo, e você que é filho dele. Eu ensino essas crianças todo domingo a eles repetirem de quem eles são filhos. Sabe para quê? Para que eles nunca percam isso de referência. Quem sustenta a vida deles e a nossa é Deus, como um pai que sabe dar boa dádiva aos seus filhos. Entenda isso. Você não dá conta de si mesmo. Não adianta. Você não dará conta.
Jesus argumenta, não valeis vós muito mais do que as aves. Nós somos a coroa da criação, meus irmãos. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós é que temos raciocínio, nós é que pensamos, nós é que refletimos sentimentos bons ou ruins por causa do nosso pecado, mas nós é que temos amor, que temos sabedoria, que temos relacionamento. Somos nós que fazemos isso. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação, nós somos os filhos de Deus. E por que nós saímos dessa posição de filhos, abandonamos o cuidado paternal e queremos assumir o controle da nossa vida como rei da nossa vida e dizer assim, tudo que eu fazer vai dar certo? Não é melhor a posição de filho? Não é melhor deixar o pai sustentar? Que gera muitas vezes ansiedade, é porque a gente perde a perspectiva de que nós não damos conta de nós mesmos. A gente acha que dá. Mas, na verdade, a vida já provou. Para mim e para você, se a gente é grandinho, se a gente já está casado, já tem filhos, a vida já provou para mim e para você que nós não damos conta. Nós não damos conta. Então, veja, Jesus continua mandando a gente, dizendo para nós que a gente não acrescenta um côvado ao curso da nossa vida. Sabe o que é isso? Um côvado? 44 centímetros, naquela medida antiga. Daquela época do Antigo Oriente Próximo. 44 centímetros. 44 centímetros é 2 palmos. Você não estica 2 palmos, ou você não aprofunda 2 palmos, a interpretação fica a critério da possibilidade para essas duas coisas, ou estender um pouco mais a vida, ou aprofundá-la mais. 2 palmos. 2 mãos. Certo? Você não faz isso. Então, o que dirá sustentar, manter toda a sua vida? A expressão pode ser entendida como acrescentar ou aprofundar. Preocupar-se não acrescenta tempo à nossa vida. Se a gente preocupasse-nos e se a gente organizasse tudo, isso melhorasse a nossa condição de vida, que maravilha, vamos ficar preocupados todo dia. Porque a gente vai dar conta. A gente vai aumentar, a gente vai aprofundar, vamos ficar. Será que a gente dá conta mesmo? Não é melhor entender definitivamente que quem nos sustenta é Ele, o vosso Pai, as sustenta, disse Jesus. Salomão possuía riqueza, poder, roupas reais. Se existe um homem que não tinha necessidade, entre aspas, de ser ansioso por alguma coisa que lhe faltava, foi Salomão. Você concorda comigo? O homem mais sábio de todos os tempos, mais rico de sua época. O rei mais rico de Israel. Por que Jesus está trazendo essa figura de Salomão para cá? Pegue isso. Observe isso. Por que Salomão é trazido para o discurso de ansiedade? Não é apenas para fazer a comparação com as roupas que ele tem. Ele podia se vestir muito belamente, mas os lírios eram mais bonitos que eles. E já viu um lírio? Quantas cores tem um lírio? Qual é a cor que mais predomina? Branco. Branco, como a neve. Sinal de pureza. A beleza está na simplicidade e na pureza das coisas. Salomão não poderia, de forma nenhuma, se vestir como aquele lírio, porque quem veste a Salomão é o próprio Salomão. Agora, quem veste o lírio é o Senhor nosso Deus. Então, a perspectiva é, deixe que o Senhor lhe cubra, lhe alimente, dê de você a beber, de lhe vestir. Deixe que o Senhor seja Pai de verdade da sua vida. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que ora lançada no forno, e lançada no fogo quando ela seca, quanto mais nós, homens de pequena fé, Jesus diz aqui, homens sem fé, mas Jesus diz, homens de pequena fé. A gente às vezes gosta de atribuir logo a ansiedade à falta de fé. Calma, Jesus não fez isso aqui. Jesus está dizendo que a fé dos ansiosos, a fé daqueles que vivem o tempo todo em ansiedade é uma fé pequena. Isso ele está dizendo. Ele não está dizendo que quem vive constantemente em ansiedade, em transtorno, é sem fé. Não é isso que ele está dizendo.
Ele está dizendo que é uma fé pequena que precisa ser fortalecida, amadurecida e crescer. Isso ele está dizendo. Ele está falando com discípulos, pessoas que creram e podem lutar contra a ansiedade. Ele não está falando de ímpios aqui, ele está falando com o povo de Deus, ele está falando aqui com os seus discípulos. A ansiedade não significa necessariamente a ausência completa de fé, mas pode revelar uma fé ainda enfraquecida, imatura, que precisa confiar no caráter de Deus. Isso a ansiedade nos mostra. Se eu sou inteiramente dominado por essas coisas, é porque talvez ainda eu precise amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Interessante que eu me lembro, quando eu estou falando sobre essas coisas, da passagem de 1 Reis, capítulo 17, vocês se lembram? Tinha um profeta no deserto. No deserto. E o texto fala que as aves dos céus não têm onde guardar nem semear. Naquele dia, quando Elias estava no deserto, sem ter o que comer, quem deu de comida a ele foi quem? Um corvo. Um animal meio traiçoeiro. Corvo entre as aves não é uma coisa muito linda que alguém fala sobre corvo, né? Então, mas naquele dia, o profeta Elias foi alimentado por corvos. Naquele dia, Deus inverteu a ordem. Ao invés dos homens cuidarem da criação, a criação estava cuidando dos homens. Naquele dia, Deus matou a fome com alguém, a fome de um ser humano, com uma ave que não tinha onde guardar a sua comida. O Senhor estava ensinando, não somente a Elias, a todos nós, que Ele é quem de fato sustenta as nossas vidas. Não existe outro. Aplicações para nós desse ponto. Talvez seu problema não seja acreditar que Deus existe. Você acredita. Você ama o Senhor, você vem para a sua casa, você quer servir ao Senhor. Talvez seja acreditar que Ele está totalmente cuidando de você. É duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que ama o Senhor, que acredita no Senhor, vem para a casa do Senhor, adora o Senhor, participa das atividades do Senhor. Outra coisa é você acreditar totalmente que Ele está cuidando de você. A gente sempre quer dar uma mãozinha. A gente sempre quer dar uma forcinha para Deus. É ou não é? Porque a gente sempre acha que a gente conhece o que é melhor para nós. Eu fico pensando, enquanto Deus escuta as nossas orações, quais são as suas reações. Certamente, como um pai amoroso, Ele tem muita paciência, Ele continuará ouvindo todas as nossas orações. Mas certamente tem hora que Deus pode rir, como diz o Salmo 2. Ele não entende nada. Mas pode se irar. Pode se chatear. Porque muitas vezes a gente quer ensinar ao nosso Deus como Ele tem que servir na nossa vida. Ensinar ao nosso Deus como Ele tem que servir na nossa vida. Eu fiz a frase de propósito. Ei, somos nós que servimos a Ele. Ele não é o seu mordomo. Ele não é o seu empregado que tem que fazer da maneira que você quer. Ele não é isso. Terceira verdade sobre a ansiedade que Jesus diz é que aí é um problema sério porque a gente perde a nossa identidade. A ansiedade esquece que somos filhos. A ansiedade distorce a percepção da vida, a ansiedade distorce quem é que sustenta a nossa vida e a ansiedade faz com que a gente perca a identidade de filho. Veja só se não é isso que diz o verso 31 e verso 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Necessidade básica da nossa vida. Porque os gentios, olha como Jesus constrói isso. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. O que é que Jesus está dizendo aqui? Quando vocês deixam a ansiedade controlar vocês, quando vocês andam numa ansiedade de transtorno, não aquela ansiedade natural, sabe com quem vocês se parecem? Vocês deixam de parecer-se com servos de Deus, com os filhos de Deus, e vocês passam agora a parecer-se com gentios. O que é um gentio? Um gentio é aquele que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus.
O gentio é aquele que está afastado da comunhão com Deus. O gentio é aquele que não tem pacto, não tem uma aliança com o Senhor. Veja, Jesus aqui foi duro. Jesus está dizendo assim, quando vocês passam só a viver pelo que vocês têm que comer, beber, vestir e comprar, vocês começam a se parecer, ao invés de filhos de Deus, vocês começam a se parecer como alguém que não tem Deus. Gentil. Vocês perdem a identidade. Vocês vão perdendo a identidade. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Jesus está dizendo para nós o seguinte: quando vocês dedicam muito tempo às necessidades básicas da vossa vida, vocês perderam de vista que o Pai Celeste de vocês sabe do que vocês necessitam, mais do que vocês mesmos. Jesus está dizendo assim, quando vocês começam só a viver dessa maneira, vocês se comportam como gentil e pior, vocês estão dizendo com as ações de vocês que o Deus de vocês não conhece, o Pai de vocês não sabe nem o que vocês necessitam. Quem aqui é pai e mãe sabe? A gente começa a viver com essas nossas crianças e a gente sabe do que eles necessitam. Eles não precisam nem pedir. Um dia lá em casa, alguém perguntou, Sofia, você tem isso aqui? Eu fiquei pensando nesse texto para fazer essa aplicação. Você tem tal coisa, tal peça de roupa? Ela falou assim, eu não sei não, mas tenho certeza que mamãe sabe. Né? Tenho certeza que mamãe sabe. Os filhos passam a confiar que os pais sabem o que eles precisam. Veja, se pais terrenos são assim, se a relação entre filho e mãe pode ser assim, por que com Deus é diferente? Por que você tem que ensinar o que você precisa a Deus? Por quê? Porque você tem que achar, que você tem que ensinar ao Senhor o que você necessita. É isso que Jesus está dizendo. O Pai de vocês sabe de todas as coisas que vocês necessitam. E sabe por que Ele não dá? Porque senão vai te prejudicar. Você pode morrer de pedir, Ele não vai te dar. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Entende, meus irmãos? Então, a ansiedade distorce isso. A gente agora começa a olhar para um Deus que não sabe o que a gente quer, ou o que a gente precisa. A gente começa a ter uma relação com o Senhor como gentil. É isso que a gente não pode perder. A gente não pode deixar a ansiedade fazer com que a gente perca a relação de pai e de filhos com o nosso Pai Celestial. Então, veja, precisamos perguntar a nós mesmos. Minha vida está sendo marcada pela confiança de um filho que ama o seu pai ou por alguém que tem medo de viver como o pai não existisse? Converse com o pai. Fale sobre tudo com ele. Diga todas as suas necessidades. Não porque ele precisa ouvir, mas porque você precisa manter a relação com o Senhor. Temos um Pai Celestial que conhece todas as nossas necessidades, mas nos incentiva a pedir. Qual é a sequência desse texto? Dê uma olhadinha. Começa o quê? O capítulo 7. Dê uma virada na sua página e tem lá 7:7. Mateus 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. E veja mais. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Observe qual é o caminho para a gente manter essa relação entre pai e filhos. A questão de pedir, bater, insistir, é dito nas Escrituras, inclusive a parábola do amigo oportuno, que está lá em Lucas capítulo 11, versos do 5 ao 11, que é colocado na repetição do Sermão do Monte, em Lucas, antes desse texto que acabei de ler. Pedi, e dá-se-vos-á, buscar e achareis. O amigo oportuno é aquele que chegou tarde da noite, pediu a outro amigo um pão, porque outros colegas estavam chegando na casa dele. E o cara disse, não, eu estou aqui dentro já de casa. E ele insistiu, e ele bateu. Ele disse, você tem que me ajudar. Ele lhe dará o pão de Jesus, não porque é seu amigo, mas por causa da importunação.
pedir, batei, abrir, buscai. Jesus está ensinando que nós temos que continuar pedindo ao Pai. Por que Ele vai dar? Não, porque Ele é Pai e Ele sabe dar boa dádiva aos seus filhos. Mas para manter a relação entre pai e filhos, e todas as vezes que a gente ora dessa maneira, nós estamos lutando contra nossas ansiedades. Nós estamos batalhando para não andar totalmente ansioso. Então essas são as 3 coisas que a ansiedade faz. Distorce a nossa perspectiva que a vida é maior, faz com que a gente perda de vista quem é que nos sustenta de verdade e prejudica a nossa relação de pais e filhos com o nosso Deus. Mas qual é o remédio de Jesus? Qual é o remédio da vida ansiosa que Jesus nos diz? Ele dá 2 remédios. Primeiro, veja o verso 33, desculpe. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer lutar contra a sua ansiedade? Quer de fato vencer? Talvez a maior de todas as terapias é se dedicar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não diz apenas o que devemos abandonar. Abandonar a ansiedade pela vida, abandonar a posição de gentio. Jesus agora nos diz o que deve ocupar o lugar da ansiedade. O coração humano não permanece vazio. Se apenas tentarmos parar de pensar nas preocupações, elas retornam. Tem gente que diz assim, vou deixar isso para lá. Ai. Ela deixa para lá de manhã, de tarde já está tomado de novo por aquilo. É ou não é? Ou sou eu que sou assim? A gente diz, vou deixar de parar de pensar nisso. Vou entregar na mão do Senhor. Já orei mesmo? Eles vão voltar, as preocupações voltam de novo. Nosso coração enganoso volta tudo de novo. Nós temos que ocupar o nosso coração com outras preocupações. Preocupações com o reino. Preocupações com a justiça. Preocupação se o reino de Deus está avançando. Se a igreja está avançando. Se o evangelho está avançando. Se o evangelho está sendo pregado de verdade. Se pessoas estão sendo transformadas. Se a nossa comunidade como igreja está de fato melhorando. Ou só estamos apenas trabalhando no automático. Não se as pessoas aqui estão de fato parecendo cada vez mais com Cristo. E eu não estou falando apenas de crescimento numérico, estou falando de crescimento de maturidade espiritual. Então nós temos que estar com o coração preocupado no reino. Na justiça, sabe o que é buscar a justiça? Fazer todas as coisas de conformidade com a palavra de Deus manda. Então às vezes a gente está agindo um com os outros, ou conosco mesmo, dentro da nossa casa, simplesmente porque a gente acha que isso é certo de fazer, mas a pergunta é justo fazer isso diante de Deus? Então, se essas coisas começam a tomar o primeiro lugar, isso começa a indicar que a nossa prioridade agora está mudando. A palavra primeiro aqui que Jesus usou, de forma propositada, veja, buscar, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Veja, a palavra primeiro aqui não indica apenas a primeira atividade do dia. Refere-se à prioridade que organiza todas as outras prioridades. Onde eu vou morar? Depende de onde o reino vai avançar. Depende se eu estou praticando a justiça. Qual a escola que meus filhos vão estudar? Como é que o reino avança na vida delas? Você pensa nessa perspectiva? Qual a igreja que eu vou frequentar? A que está mais perto da minha casa? Ou a que está preocupada com o avanço do reino? Percebe? Você, quando coloca a prioridade o reino, as outras prioridades circulam ao redor. Porque eu tenho prioridade o reino do Senhor. Onde eu vou trabalhar? De preferência num trabalho que não me escravize. Que eu não possa servir ao meu Deus. Às vezes vou ter que abrir mão de ganhos financeiros para poder servir melhor ao Senhor. E talvez esteja aí a cura da tua ansiedade, do teu transtorno. O nosso transtorno. Meus irmãos, Jesus está dizendo que primeiro é o reino. Jesus não diz que alimento, roupa, trabalho, moradia não possuem importância. Ele não é isso que ele está dizendo.
Ele diz que não podem ocupar o primeiro lugar. E essas coisas geralmente ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Comer, beber, vestir, morar, dinheiro, casa, aluguel. Essas coisas precisam circundar em torno da prioridade que é o reino. Quando o reino está em primeiro lugar, o trabalho encontra seu lugar. A família encontra o seu lugar. Porque o reino, sendo prioridade, as outras coisas vão se encaixando. Sem problema nenhum. E todo mundo vai ser beneficiado quando a gente colocar o reino em primeiro lugar. Deus não fica sabendo de nossas ansiedades e de nossas preocupações quando a gente apenas ora. Mas quando a gente coloca o reino em primeiro lugar. A palavra primeiro aqui é justamente para isso. Talvez Deus não nos dê tudo o que imaginamos precisar, mas Ele nunca deixará de nos falar daquilo que, segundo a sua sabedoria, é necessário para nos conduzir à sua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus talvez não vai lhe dar tudo aquilo que você pede, mas uma coisa Ele sempre vai te dar. Sentido à sua existência. Porque talvez esse seja o grande problema da nossa ansiedade. Uma aplicação para esse ponto. Diante da ansiedade, pergunte apenas, como posso sair dessa situação? Não pergunte isso. Apenas isso. Como é que eu posso sair dessa situação? Pergunte, como eu posso buscar o reino de Deus nessa situação? E outra coisa, a gente tem uma armadilha, né? Eu vou resolver todas as minhas questões para depois servir ao reino. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Você pergunta como é que você serve o reino enquanto você está enfrentando os problemas da sua vida. Enquanto eu estou enfrentando, como é que eu sirvo? Como é que eu sigo? É assim que você faz. Sirva. Sirva com o que você tem, com o tempo que você tem, com os recursos que você tem. Entregue. Sirva. Porque certamente o Pai Celeste está cuidando de você. Então a primeira coisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Um remédio extraordinário para a ansiedade. E a segunda coisa, viva pelo amor de Deus o hoje. Veja o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Jesus encerra a passagem sobre a ansiedade, talvez mostrando o caminho da cura. Viva hoje, criatura. Você não sabe se vai viver amanhã. Eu e você não temos as certezas nem se vamos acordar amanhã. Por que a preocupação com amanhã se a gente nem sabe se ela existe? O que eu tenho é hoje. Agora, isso quer dizer que a gente vai viver, volto a dizer, de novo, vai viver sem planejamento, sem... Não é isso. Mas o que eu não posso é que o amanhã sugue a energia do hoje, quando ele nem existe. Jesus está ensinando coisa mais simples. Viva o tempo da sua vida. Recentemente eu disse para alguém, não me lembro quem, que como você não desperdiça o tempo da sua vida? Vivendo cada tempo de forma intencional. Você acha que a sabedoria de Eclesiastes, capítulo 3, diz: há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo de alegria, há tempo de tristeza. Há tempo de se aproximar, de se afastar. Se lembra do texto de Eclesiastes, capítulo 3? É Bíblia, isso que eu acabei de dizer. Então, sabe como é que você não desperdiça? Viva o tempo que você tem hoje. Viva hoje. Não viva amanhã. Você não pode viver amanhã hoje. Então, quando você sentar na mesa para tomar um belo café da manhã, tome o café da manhã. Sinta o cheiro do café. Sinta o gosto do café. Come ali sua fruta. Eu estou falando um café bem diet aqui. Sua fruta. Não é? O seu ovo. Sente e desfrute. Eu vou ter que sair agora para fazer uma visita. Vá para a visita e faça a visita com seu irmão. Sente, desfrute, converse. Não pense pós a visita porque eu tenho que voltar. Vem para o culto, senta aqui, vem aqui e realmente cultua. Não tem por que pensar no almoço de domingo ou então na segunda-feira de manhã. Viva o que você está vivendo
Hoje. A gente às vezes chega no culto pensando em ir embora, gente. Isso não é produtivo. Veja, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará. Está no futuro. O amanhã está no futuro. O verbo é usado aqui, concordância verbal perfeita. O amanhã que não existe, se ele existir, ele trará consigo os cuidados de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Já temos mal suficiente desse dia. Para que acumular com o outro? Então, Jesus encerra reconhecendo algo muito, 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 muito especial. Que a gente não pode viver o amanhã. E é por isso que ele dá conta de socorrer-nos e tratar da nossa ansiedade. Veja, talvez você esteja tentando carregar o peso de hoje ou de vários outros anos hoje. Você está tentando resolver mentalmente como será a sua velhice. O futuro dos seus filhos, a aposentadoria, o trabalho e todas as possíveis mudanças que podem acontecer no seu processo migratório. Mas Deus não lhe chamou para viver os próximos 10 anos. Deus te chamou para viver apenas o hoje, até porque você só pode ter o hoje. Quando amanhã chegar, o Deus Pai, que é nosso, que está hoje, estará lá. E vai cuidar de você do mesmo jeito. A gente às vezes vive o amanhã, querendo viver o amanhã hoje, como Deus não estivesse lá. Ele vai estar, tenha calma. Aliás, pode ser que você não esteja, mas ele estará. Pode ser que você tenha morrido para essa perspectiva e ainda está esperando a ressurreição, mas Deus estará. Quando amanhã chegar, nosso Deus continuará lá do mesmo jeito, promovendo tudo aquilo que a gente necessita. Conclusão. Nosso futuro, meus irmãos, está seguro no nosso Senhor Jesus. A grande questão desse texto não é simplesmente como vamos reduzir nossas preocupações. A grande questão desse texto é por que podemos confiar no Pai. A resposta final está em Jesus Cristo. E se foi Jesus quem nos ensinou a dizer, Pai nosso que estás nos céus, somente podemos chamar Deus de Pai porque Cristo veio, ressuscitou, reconciliou-nos com o Pai e agora nós somos seus filhos. Cristo veio nos reconciliar com Ele. Nosso maior problema não será a falta de dinheiro, alimento, roupa. Nosso maior problema era o pecado que nos separava de Deus. Veja, o seu maior problema está resolvido. O problema do pecado que você não conseguiria resolver está resolvido. A roupa você pode trabalhar e conquistar. A comida você pode trabalhar e conquistar. A bebida você pode trabalhar e conquistar. Agora, você não conseguiria, de forma nenhuma, resolver o problema do seu pecado. E o Pai Celestial já resolveu em Cristo Jesus. E o Pai não só apenas resolveu, mas nos deu um nome, que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Lembre-se, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu já repeti, já disse esse verso hoje, mas para lembrar você, ele nos dá em Cristo Jesus tudo aquilo que precisa. Se Deus entregou seu filho para nos salvar, podemos confiar que não abandonará aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Jesus também conheceu a angústia diante do futuro. Se lembra no Getsêmani? Nós vamos para a ceia do Senhor. E naquela noite, na quinta-feira, onde nós vamos também lembrar hoje, naquela quinta-feira, o Senhor também se preocupou com o futuro. Ele orou naquela noite. A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus não fingiu sofrimento, ele sentiu angústia. Ele levou sua angústia ao Pai. Aí ele fez o caminho certo que eu e você temos que fazer.
Ele não por isso correu do Getsemane e disse, não quero mais a cruz. Vou para casa, quero deitar e dormir. E quero ficar sozinho. Eu quero ficar isolado, num quarto escuro. Não quero saber de ninguém. Eu vou ficar lá, eu abandonei. Não. Ele sente angústia, sofre, respira e ora. Da seguinte maneira, meu Pai, a angústia é tanta que, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós temos que ensinar o nosso coração, condicionar o nosso coração a, na hora da angústia, do sofrimento, a ir buscar quem pode resolver. O Senhor nosso Deus. Cristo enfrentou o amanhã, terrível, que era aquela cruz, que ninguém poderia enfrentar. Ele foi traído, abandonado, condenado, crucificado, na cruz, carregou os nossos pecados, recebeu sobre ele todo o juízo. Jesus entrou na escuridão da morte para garantir o nosso futuro. O nosso futuro já está garantido. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que eu e você não precisamos de angústia pelo amanhã. Nós estamos seguros. Nós venceremos. E ponto final. Louvado seja o Senhor para sempre. Não há mais volta. Nós estamos guardados. E ninguém muda isso mais. Porque Cristo morreu e ressuscitou. O amanhã pode trazer dificuldade. Mas certamente nós venceremos qualquer dificuldade que exista nesse amanhã. O amanhã pode trazer muitas dificuldades, mas não pode trazer a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já estamos salvos. Nosso futuro está seguro em Cristo, meus irmãos. Não sabemos exatamente o que trará o futuro, mas sabemos que lá Cristo já está reinando, absoluto, soberano. Por isso, podemos jogar fora o medo, jogar fora a angústia, jogar fora a ansiedade, porque tudo que nós precisamos, nós já temos no nosso Senhor. Portanto, sigamos, enfrentando o amanhã. Não sabemos o que vem, mas já temos a certeza de que Ele estará conosco. E nós precisamos só viver, cada dia, o seu próprio mal. Que Deus, então, nos abençoe e que nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos.